Apesar dessas desvantagens, os negócios não iam mal. E foi exatamente por me correr a vida quase bem que a mulherinha me inspirou interesse. Novidade, pois sempre fui alheia aos casos de sentimento. Trabalhos, compreendem? Trabalhos e pobreza. Às vezes o coração se apertava como corda de relógio bem enrolada. Um rato roía minhas entranhas. É assim, com esse trecho de Um Rato Roendo as Entranhas, que eu começo este vídeo para falar de Angústia de Graciliano Ramos. Um livro cobrado por alguns vestibulares, clássico aí, e é bom lembrar que, para mim, na minha humilde opinião, um dos melhores livros, né, aí da língua portuguesa, um dos melhores livros do Graciliano. E, inclusive, né, é bom lembrar que este vídeo não é uma resenha comum, não é só minha opinião. A gente tá dando uma aula, eu vou falar sobre as coisas técnicas também do livro, não só a sua história. Mas fica aí, mesmo que você não vai estudar pro vestibular, que eu garanto que vai valer a pena. Para início de conversa, a gente tem que falar sobre o Graciliano em si, né? O Graciliano, gente, ele faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, que é a geração de 30. É uma geração muito politizada, uma geração que vai falar muito de política. Inclusive, ele publica esse livro em 1936, que é ali a Era Vargas. E ele, inclusive, gente, tá preso quando esse livro é publicado. Por que ele foi preso? Porque ele foi condenado, porque as pessoas achavam, né, que ele era comunista. Aliás, ele nem tinha tanto embasamento comunista na época, ele era mais anárquico nos seus textos, mas, de qualquer maneira, ele acaba se envolvendo mais com política depois de ser preso, inclusive. O tiro sai pela culatra, digamos assim. E ele acaba esse livro, ele entrega os livros para a editora sem revisão, sem nada, e ele é preso. Então, o Graciliano tem vários textos dele, várias cartas dele, falando, cara, eu devia ter relido esse texto. Eu não queria que ele tivesse sido publicado assim, mas não deu tempo. Eu tava lá vendo as telas, eu tava lá vendo as celas, né, as paredes cinzas da prisão, que inclusive é um dos maiores medos, né, do José, que é o protagonista aí desse livro, Angústia. Mas antes do José, não, perdão, do Luiz da Silva, que é o protagonista desse romance, né? Então a gente tá falando de um romance, e mais no estilo de narrativa, né? Em primeira pessoa, e que talvez faça parte aí de uma questão de uma trilogia do Graciliano. Por quê? Porque ele começou com Caetés, e aí Caetés em primeira pessoa, em 1929, e aí depois ele publicou São Bernardo, em 34, e logo depois, em 36, então a gente tem Angústia. E todos, né, esses três são em primeira pessoa, um estilo que ele não pegou tanto depois, né, um estilo narrativo, e eu acho que isso faz sentido dentro de uma narrativa, porque essa primeira pessoa, ela é angustiante, né? O Luiz da Silva, ele é um cara rude, ele é um cara tenso, ele é um cara que ele odeia o mundo, e ele faz parte, né? Ele tá vivendo em Maceió. Ele é funcionário público, mas ele já foi muito pobre, porque ele, inclusive, tá contando as memórias pra gente. Ele começa já o livro falando, eu vou contar minhas memórias aqui, porque eu tive uma síncope, eu tive um ataque de nervos, porque aconteceu uma parada muito doida que eu vou contar pra vocês. Então, assim, não liguem que eu vou ficar misturando coisas, sabe? E ele fala sobre a família dele, ele mistura muito, né? Até tem alguns críticos que chamam esse estilo de narrativa de um estilo zigue-zague, porque é uma coisa muito louca, né? Até em algumas edições, eles falam sobre como é quase uma técnica cinematográfica que o Graciliano aplica nesse livro, porque ele aplica uma técnica de fade in e fade out, sabe? Que é aquela coisa de vai o fade in, tá acontecendo uma cena no presente, e aí o fade out, né? Aquela coisa assim, e aí é uma cena do passado e de repente uma cena do presente. É até um pouco confuso se você não estiver prestando atenção, mas eu garanto pra você que é tanta imagem, é um livro tão imagético e tão angustiante que fica difícil você parar de ler. Eu li esse livro assim numa sentada, porque eu não conseguia parar, sabe? Realmente um dos títulos mais assim certeiros sobre o livro, né? Que você vai ler, meu Deus do céu, nossa senhora. Pois bem, mas antes de mais nada, antes de falar da história em si, a gente tem que lembrar, né, então, que o Graciliano foi preso porque ele foi considerado comunista, ele entregou os livros ali
Depois ele ainda ia lançar o Memórias de um Cárcere, né? Então isso tá bem presente na obra. E justamente por ele ser a segunda fase do modernismo, a gente tem ali uma coisa muito política, né? E na era Vargas, que é a época das ditaduras, né? Dos regimes ditatoriais, que você tinha que dar a opinião que a política permitia dar opinião. Então esse livro é cheio de analogias, né? Tudo a gente chama inclusive esse livro de um livro metalinguístico, porque nada é exatamente só aquilo, sabe? Tudo quer dizer algo. Então você tem o Julião, por exemplo, que é o outro cara desse livro, né? O outro personagem, talvez um dos principais aí, e vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Mas você tem ali um cara que ele significa, ele representa a burguesia, e a burguesia em ascensão. Ele é um cara gorducho, vermelho e muito rico, e que é conhecidíssimo por pegar menininhas frágeis e inocentes e transar com elas e depois lançá-las a Deus dará. Pois bem, a gente tem então o Luiz da Silva, que é esse cara rude, ele tem trechos maravilhosos, né? Como é ele contando pra gente, ele fala uma hora, por exemplo, se me perguntam sobre o que eu acho de um autor X, eu falo, se eu não conhecer, eu falo que é um idiota, sabe? Porque é meio que isso, assim, tipo, é muito engraçado, né? Ele fica falando, né? Perguntei naquele tempo, eu perguntei depois, eu não sei, eu tenho me esforçado por tornar-me criança e, em consequência, eu misturo coisas atuais com coisas antigas. E é quase a mesma analogia do próprio Graciliano, né? Olha só, escrevi muito atacando a República Vera, doutor, sacrifiquei-me, endividei-me, estive preso por causa da ideologia, doutor. Reacionário e católico, por disciplina, entende? Considera a religião um sustentáculo de ordem, uma necessidade social. Alguns rapazes vêm consultar-me, essa parte que eu falei. Fulano é bom, escritor Luiz? Quando eu não conheço fulano, respondo sempre, é uma besta. Cara, é demais, olha que cara rude, né? E ele, apesar de ser funcionário público e de ter vindo de uma família que já era rude e que tinha escravos, mas que perdeu tudo. Ele, inclusive, o Luiz chegou a morar na rua e pedir dinheiro, sabe? Aí ele conseguiu passar um concurso, mas assim, o concurso ainda não é o suficiente para as dívidas dele e para as coisas que ele tem, porque ele tem que ser escritor nas horas vagas. Ele é quase um ghostwriter, digamos assim, porque ele escreve coisas para os outros, né? Para não assinar artigos que são, encomendados, né? E por isso que algumas pessoas o levam em alta consideração, porque ele é um homem das letras, né? É o seu Luiz. Mas aí ele tem, enfim, uma criada, né? Esse nome é terrível, né? Ele tem uma mulher que trabalha pra ele e que é meio louquinha, assim, é muito engraçado, porque ela enterra moedas, né? E ele, quando vê isso acontecendo, ele, depois, uma hora, ele tem que pegar essas moedas e ele acaba colocando mais do que ele deveria, porque ele devolve esse dinheiro que a mulher enterra, sabe? E a gente sempre tem essa coisa, ele odeia todo mundo, essa é a realidade, ele odeia todo mundo, só que ele se apaixona por Marina. Marina é uma vizinha que ele tem, uma vizinha ruiva, que tem uma mãe, que é a Amélia, e a mãe dela é bem assim, a função da Amélia da palavra, né? Lembra que eu falei que são todas analogias, né, nesse livro do Graciliano? Então, ela é muito pobre e vive à mercê dos outros, né? Vive à mercê do que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar. E aí ele se apaixona por Marina, que é essa menina ruiva que, apesar de pobre, é bem interesseira, né? E que, apesar de ser inteligente, ela se deixa levar muito pelas coisas. E aí ele se apaixona por ela, pede ela em casamento, só que ele não tem dinheiro para tudo que Marina quer comprar, né? E acaba que Marina se apaixona por um tal de Julião, que é esse cara aí que representa a burguesia em ascensão. E o Julião, ele não tá nem aí pra nada. E isso é interessante, porque se ele representa a burguesia em ascensão, nessa crítica política do livro, você precisa que esse cara não esteja nem aí pra nada, porque ele tem dinheiro. Então, eu não ligo pro que os outros vão achar, eu não ligo pro mal que eu vou fazer aos outros. E o Luiz, ele se considera, né? Olha esse nome, Luiz da Silva, né? Lembra que eu falei que todos os nomes têm a ver? Ele se considera o salvador da pátria, então ele não pode deixar a amada dele sofrer na mão desse cara enganador, né? Que acha que é falastrão, que acha que sabe muito bem do que tá falando, mas não sabe nada, né? E que fala difícil.
Olha, onde já se viu? E não pode deixar de enganar outras mulheres, né? Ele tem que, com as próprias mãos, fazer, né, a coisa pra sociedade. A sociedade não merece esse homem. E ele fica sempre intercalando, tá? E sempre com analogias, assim, de cobras, analogia de pobreza, de sujeira. Tem muitas cenas que acontecem em banheiros. Muitas cenas que acontecem em banheiro. Tem muita cena com lama, com terra, com dedo sujo, com coisa suja. Porque é isso. O Luiz da Silva, ele se considera um homem que foi amaldiçoado, assim, né? Ele é injustiçado pela sociedade. Tanto é que ele fala muito sobre ele escrevendo, né? Ou sobre ele lá na repartição dele no concurso público. E ele fala, eu fico lá teclando, né? Na minha máquina de escrever o que os outros mandam eu fazer. Porque é isso, ele é injustiçado. Inclusive, ele tem um grande apreço por mendigos, um grande apreço, inclusive um dos mendigos que dá uma corda para ele de presente, e essa corda que ele comete um assassinato. Então o livro já começa com essa coisa assim, olha, eu passei por uma loucura pouco tempo atrás, tá? Porque eu cometi um crime e eu entrei numa crise do pânico aí, que foi muito doido. Isso, então assim, são falas que se misturam, às vezes não tem ponto, não tem vírgula, mas é muito engraçado porque ele usa uma coisa, né, o Luiz da Silva, ele usa uma coisa que a gente chama que é o futuro do pretérito. Isso para mostrar, primeiro, o quanto que ele é inteligente. Então, tem uma cena, por exemplo, que a Marina, ela fica grávida do Julião e ela vai... e o Julião e o Luiz da Silva descobre e segue ela, né? E ela vai para uma parteira para ela fazer um aborto. E tem uma pichação em cima da placa da parteira. E o Luiz fica muito pistola, ele fica muito bravo, porque a pichação tá sem vírgula. É uma pichação que pretende aí mudar o mundo, né? Porque é uma frase revolucionária, mas não tem vírgula. Ele fala, se é pra ir pro mundo revolucionário sem vírgula, eu não quero. Né? Porque eu mereço estar na elite e eu falo bem, eu uso o futuro do pretérito. Porém, esse Julião me rouba os bagulho. Porque ele tem dinheiro e eu não tenho, né? Então a gente tem essa cena, esse vício que ele tem na Marina. E ele começa a seguir tanto o Julião quanto a própria Marina, depois que a Marina se envolve com o Julião, né? O Julião até já esqueceu da Marina, já tá com outra, já tá com uma mina sardenta, que é outra vizinha, não sei o quê, e ele tenta falar com a Marina de novo, a Marina não dá bola pra ele. Inclusive, pra tentar comprar as coisas que Marina queria, ele faz uma dívida com Moisés, que é um judeu, que ao contrário do que o dito popular diz, tem medo de cobrar, né? E ele fica com medo de encontrar Moisés, inclusive Moisés cobrá-lo, porque ele se endivida de um jeito muito hardcore, assim, pra conseguir fazer com que Marina preste atenção nele. Então, assim... Resumo da ópera, você tem aí essas analogias, isso que é importante, isso que vai ser cobrado na sua prova, isso que vai ser cobrado na sua escola, na sua universidade, o que quer que seja. Você tem esse efeito zigue-zague, essa coisa, essa linguagem muito importante, que o Graciliano, ele queria corrigir esse texto, e inclusive muita gente, muitos críticos acham que o texto não é tão bom porque tem muito floreio e tem muita frase sem sentido, mas talvez esse tenha sido o grande lance desse livro, e é por isso que ele é tão angustiante, que é tanta frase junta e misturada, essa metalinguagem, esses personagens que significam outras coisas, e esse Luiz da Silva, que sabe, ele é amargo, ele não aguenta mais, ele tá cansado, mas aí quando ele assassina o Julião, né, porque é isso que ele faz, aí agora é a hora do spoiler, quando ele assassina o Julião, que ele começa a seguir o Julião, ele vê o Julião em outra casa, fica mais nervoso ainda, e ele pega a corda, ele encontra a corda no bolso, que ele tinha ganhado lá do mendigo, e aí acaba enforcando o Julião e colocando ele numa árvore pra fingir que foi um suicídio. E ele volta pra casa, esse processo dele voltar pra casa, gente, é uma coisa. Eu acho que são 40 páginas, 30 páginas de uma angústia. É uma parte assim que você fica, meu Deus. E até uma coisa muito interessante é que o Luiz da Silva, ele tem muito medo de rato. E ele faz muita analogia com rato. Então, assim, a sujeira do rato, o rato que roe as entranhas. Eu me senti um rato acuado lá dentro. E aí ele fica tendo alucinações
alucinações, né? Quando ele volta, ele começa a ter febre e ele começa a misturar o passado com o presente. E aí tem essa vizinhança, tem a mulher que tem os amantes e que grita quando faz sexo, tem o vizinho da frente que todo mundo chama de lobisomem e que talvez ele faça sexo com as próprias filhas, tem esses mendigos que rondam. Quando ele mata Julião, ele volta pra casa, ele tá doido por um cigarro, ele encontra um mendigo e ele fica querendo conversar com o mendigo, mas ele pede um cigarro e as unhas dele estão pretas e sujas e a roupa rasgada, poída, enfim, é tanta coisa. Que livro! Eu acho que essas são as partes mais importantes aí dentro dessa obra do Graciliano. Leiam este livro, é maravilhoso. Vidas Secas já é uma coisa, e que contraponto com Vidas Secas, né? Porque Vida Seca tem uma linguagem seca, tal qual a família que tá fugindo da seca e a seca, né? Que não se comunica, que não tem nome. Olha a diferença, né? A gente tem Vidas Secas, olha que escritor fenomenal que consegue criar esses universos, né? A gente tem Vidas Secas analogias também, tal como a gente tem em Angústia, mas eles são secos, eles não se comunicam, eles não sabem falar, eles não têm nome. Tirando o Fabiano, que é o protagonista, e assim a Vitória, é o menino mais velho, é o menino mais novo, né? É o soldado amarelo, é todo mundo com essas coisas, assim. Sendo que em Angústia a gente tem o Luiz da Silva, a gente tem o Julião, a gente tem a Marina, a gente tem, né, esses nomes, mas muita palavra. Se assemelha muito aos livros do Mário de Andrade, né? O Macunaíma, ao Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, que é muita palavra. Às vezes você dá uma perdida ali no meio se você não tiver acostumado e se você não engrenar, tá? E tá tudo bem, você dá uma, sabe, um solavanco, assim. É isso, este é a Angústia do Graciliano Ramos. Boa prova pra você, boa leitura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça que a gente tem aula aqui sobre todas as escolas literárias, sobre a maioria dos clássicos aí da literatura. Teremos mais e boa vida. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!